Pessoal, eu não sou muito de mostrar as partidas que eu jogo aqui no canal, porque as partidas que eu mostro aqui no canal são partidas jogadas por jogadores de altíssimo nível, super bem jogadas. Então, tá longe de ser o caso das partidas que eu jogo. Porém, com esse final de mês agora, que nós estamos finalizando o mês de fevereiro, eu pensei em mostrar para vocês a minha partida predileta, dentre todas as partidas que eu joguei aqui no Lichess nesse mês. Essa partida tem 2 lances brilhantes, tem uma ideia bem interessante, uma ideia de abertura que eu acho bastante interessante também para vocês aprenderem como jogar contra o sistema London. E além disso, teve de tudo, né? Lance terrível, lance super bom, ideias interessantes. Então, fica aqui o meu convite para vocês estarem vendo esse vídeo para nós vermos a minha Mona Lisa do mês de fevereiro. Meu adversário que jogou D4, eu joguei cavalo F6, ele jogou cavalo F3, e eu gosto muito de jogar estilo Índia do Rei, então eu joguei G6, e contra bispo F4, nós estamos no sistema London. O sistema London, ele é uma abertura que as brancas costumam jogar contra qualquer coisa, e eu tenho uma ideia interessante para mostrar para vocês como enfrentar o sistema London. Aqui eu joguei com o lance bispo G7, ele jogou E3, eu joguei D6, meu adversário jogou C3, eu joguei roque, então veio cavalo de B para D2, cavalo C6, bispo C4, e essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês. Eu estou seguindo as recomendações do grande mestre Gascon de Nogal. Ele sugere uma ideia bastante interessante para enfrentar o sistema London, então eu queria compartilhar aqui com vocês. Uma das ideias poderia ser jogar cavalo H5 aqui para tomar o bispo, né? Essa é uma ideia do computador, super interessante. É a ideia muitas vezes que eu recomendo para os meus alunos para enfrentar o sistema London. Porém, aqui eu tinha uma ideia interessante, que é a ideia que eu vi do grande mestre Gascon de Nogal. O que ele sugere aqui? Nós vamos olhar o seguinte, nós vamos olhar o peão de D. Depois disso, nós vamos olhar o peão de B. Se tiver algo entre esses dois peões, no caso que nós estamos vendo que tem o peão em C3 aqui, entre os dois peões. Então, nesse caso, nós vamos jogar cavalo D7 e jogar E5. Caso não tivesse nada entre esses dois peões, nós jogaríamos E5 direto. Vou mostrar para vocês uma ideia. Imagina que aqui, por exemplo, vou fazer outros lances aqui para vocês entenderem o plano. Vamos dizer que eu jogo D6, ele jogaria aqui, vamos dizer que bispo E2, roque, cavalo C6, e vamos dizer que aqui ele joga em um H3 porque caso eu jogue cavalo H5 ele joga bispo H2, e aí nós vamos ver o seguinte, ó. Nós temos aqui o peão de D. Entre o peão de D e o peão de B não tem nada entre eles. Então nós vamos jogar E5 rápido. Porque caso D por E5, a gente joga cavalo E4. E esse que é o grande trunfo tático que a gente tem. Porque caso as brancas joguem E por D6, a gente joga bispo toma B2 e ataca a torre. Então esse que é o trunfo tático que as pretas têm aqui disponíveis. E pessoal, sempre vai acontecer algo. Então vamos voltar lá para a gente entender aqui. Na partida que eu joguei, a posição estava dessa forma. Então aqui, depois que eu joguei roque, cavalo de B para D2, cavalo C6, bispo C4, nós vamos ver que existe peão de C. Então jogar E5 agora não funciona, porque ele joga D por E5, e agora essa ideia de cavalo E4 não funciona. Primeiro que o cavalo está caindo. Mas mesmo que o cavalo não estivesse caindo, um lance como E por D6, só para ilustrar a ideia, claro que eu estou vendo que o cavalo aqui está caindo, só para vocês verem que nós não temos pressão ali na casa B2. Então não dá para jogar E5 rápido. Eu comento sempre com os alunos que no sistema London, quando a gente quer fazer essa ideia do E5 rápido aqui, ou jogando cavalo D7 ou jogando E5 direto, sempre vai dar para fazer isso. Por quê? Ou o nosso adversário vai estar rocado e com o peão em C3, mas não vai dar tempo de tirar o peão de H, então nós vamos ganhar o bispo. Ou ele vai conseguir jogar o peão de H e conseguir jogar o peão em C3, mas aí nós não vamos ter essa ideia, mas aí o rei vai estar preso no centro. Ou ele vai colocar o rei em segurança, vai ter o peão em C3, mas aí não vai ter como tirar o bispo. Ou ele vai conseguir tirar o bispo, vai conseguir tirar o rei, mas aí não vai ter feito o C3, então nós vamos jogar E5 rápido. Não dá tempo das brancas fazerem tudo que elas querem, porque as pretas aqui vão gastar 1, 2,
3, 4, 5, 6 lances. Em 6 lances, as brancas vão ter que fazer algo. Ou as brancas vão tirar o rei do centro, ou vai dar um ar pro bispo, ou vai jogar o peão de C3. Não dá tempo das brancas fazerem tudo que elas querem em 6 jogadas. Então nós sempre vamos conseguir jogar E5 rápido, ou a ideia de cavalo D7 com E5 rápido. Então na partida eu joguei cavalo D7, veio A4. Aqui um plano pode ser tanto jogar o E5, que foi o lance que eu fiz na partida, como você tirar o rei do centro para jogar E5 depois, e F5, e depois H6, G5. Essa é a ideia para a gente jogar contra esse bispo aqui. Ou eu poderia jogar também A5 para impedir esse ataque das brancas na ala da dama. Tem muitas ideias interessantes para jogar de pretas. Eu joguei E5, então ele veio bispo G3. E agora, pessoal, após bispo G3, o próximo plano seria jogar F5, G5 e F4. E nós vamos jogar contra esse bispo de G3 que ficou sendo uma peça fora de jogo. Meu adversário aqui ele teve uma ideia interessante. Depois que eu joguei RH8 para poder descravar o peão e poder jogar a ideia de F5, ele joga dama B3. O computador aqui sugere jogar cavalo A5 para tomar o bispo de C4. É uma ideia super interessante. Confesso que eu não vi esse lance na hora, mas eu continuei com o plano que eu vi do Gascon e do Nogal. Então eu joguei F5. Meu adversário aqui ele joga um lance muito interessante. Ele joga bispo H4 aqui, para que eu não tenha como prender o bispo dele. Então eu joguei cavalo F6. O computador sugere também aqui dama E8 como um lance super interessante. Eu preferi jogar cavalo F6, que é um lance super possível também. Veio A5, agora eu não tenho mais a ideia de cavalo A5, então meu adversário aqui ele consegue jogar o peão de A, ganhando espaço na ala da dama. Então eu joguei H6. A ideia agora é fazer uma espécie de arca de Noé. Então ele jogou bispo toma F6, eu joguei bispo toma F6, ele veio A6. E aqui, pessoal, eu fiz um lance horroroso. Aqui eu fiz um lance muito ruim. Um lance que eu chamo de Pangaresley, né? Um lance completamente horrível que entrega uma peça. Eu joguei aqui o lance E4. Qual foi meu cálculo? Eu pensei que após A por B7, bispo toma B7, dama por B7, eu poderia tomar o cavalo F3. Mas simplesmente ele tomaria meu cavalo ficando com uma peça a mais. Eu não vi que no final da linha meu cavalo de C6 ficaria caindo. Mas para minha sorte, e para que essa partida estivesse aqui no canal, após E4, meu adversário jogou o cavalo G1, que é um lance muito ruim também. E agora eu joguei B tomar 6. Pessoal, essa partida vai ficar bastante interessante. Após o bispo tomar 6, joguei torre B8 ganhando um tempo na dama. Jogou dama C2. Troquei os bispos, porque esse é um bispo que está mal no momento. Então eu troquei pelo único bispo que ele tinha. Então ele jogou torre para A6. Joguei dama D7, defendendo o cavalo. Dama A4, pressionando o cavalo. Joguei torre B6 para atrapalhar a ação da torre. Então jogou torre para A7, aproveitando que eu não posso tomar a torre porque cai a dama em D7. A dama aqui em D7 ela está caindo, né? Caso eu tome a torre, então eu joguei torre por B2. E aqui meu adversário tinha que ter desenvolvido o cavalo, que ele voltou o cavalo voluntariamente para G1 para conseguir tirar o rei do centro. Mas aqui ele jogou o lance cavalo C4, que é um lance muito ruim. Eu joguei torre B1 cheque, ele jogou rei D2, eu joguei torre de F para B8 e ele jogou torre A6. Aqui, pessoal, vai ser o momento que eu vou fazer meu primeiro lance brilhante na partida. Essa partida tiveram 2 lances brilhantes. Qual foi a ideia que eu pensei aqui? Se vocês quiserem pausar o vídeo e pensar o que fazer, esse é o momento. Pessoal, o que eu percebi aqui? Eu percebi que esse rei está quase no que a gente chama de tiro de mate. Que é quando ele não tem casas disponíveis para se mexer. Se a gente perceber, as únicas 2 casas que ele tem disponíveis são as casas aqui na segunda fila, além da casa que ele está, claro. Então, o que eu pensei? Eu estou tentando, então, dar cheque com a torre em B2. Só que esse lance não funciona porque ele toma de cavalo, ou ele pode voltar à dama. Então, o que eu percebi também? As nossas damas estão no raio-x. Caso meu cavalo saia da frente, as damas ficam se atacando. Então a ideia seria tentar desviar o cavalo ou a dama, ou se possível desviar os dois, para que eu consiga jogar torre B2 checkmate. Essa é a minha ideia.
Então aqui eu percebi que eu tenho um incrível lance, cavalo E5, foi o lance que eu fiz na partida. Esse é o primeiro lance brilhante. Esse lance agora é muito interessante, porque caso ele jogue dama por D7, que não foi o lance da partida, eu não ia retomar a dama. Eu ia jogar cavalo por cavalo cheque, e após rei E2 ou rei C2, tanto faz, eu jogaria torre de 8 para B2, checkmate. Um exemplo aqui seria checkmate. Então após cavalo E5, ele tem que fazer alguma coisa, porque eu estou ameaçando tomar o cavalo com cheque e depois entrar com a torre em B2. Então não dá tempo dele fazer um lance de desenvolvimento agora. Se ele faz um lance, por exemplo, como o cavalo H3 para desenvolver, agora não funciona, porque eu tenho cavalo como C4 cheque. E agora se ele joga dama por C4, eu jogo torre de 8 para B2, mate. E se ele tira o rei também não adianta, porque eu jogaria torre de 8 para B2 também cheque. E ele tem que entregar a dama e eu dou mate. Então aqui não tem como defender. Mas após cavalo E5, ele jogou D por E5. E agora, pessoal, é um momento importante também, porque eu já tinha visto o que eu ia fazer. Mas se a gente não achar um lance, agora nós perdemos simplesmente o cavalo de graça. E nosso bispo está atacado. E nossa dama também está atacada. E aí, o que fazer com as pretas, pessoal? Pensa um pouquinho aí. Pessoal, como seguir aqui? Aqui, a ideia é deixar o bispo cair também. Eu tenho que ir para o checkmate. Então eu joguei dama E6. Esse lance é um lance muito interessante, porque caso ele tome agora o bispo, que não foi o lance da partida, eu jogo dama D5 cheque, e após o rei sair para E2 ou para C2, dama D1 ou dama D3 seria checkmate. Então eu estou ameaçando mate novamente. Então após dama E6 não tem um lance muito bom para se defender do mate. Na partida ele jogou cavalo E2. E outro momento, pessoal, agora eu vou fazer um outro lance brilhante. O que eu percebi agora? A ideia continua sendo a mesma. Torre de 8 para B2, checkmate. Mas o cavalo está defendendo. A dama está podendo voltar. Então aqui eu vou desviar a dama jogando um sacrifício de dama. Dama por C4. Esse é o segundo lance brilhante da partida. Eu entrego a dama de graça, mas não pode tomar por causa da ideia de torre B2 mate. Na partida, então, ele jogou torre por B1. Mas eu joguei dama D3 cheque, intermediário, e meu adversário abandona a partida. Caso ele jogue rei C1, eu jogo torre por B1, checkmate. E caso ele jogue rei E1, é o lance que procrastina ainda mais o mate, mas eu jogo torre por B1, cheque. Ele entregaria o cavalo, eu jogaria torre por C1, cheque. Ele entregaria a dama e eu daria mate, jogando dama por D1 ou torre por D1, checkmate. Pessoal, então uma ideia tática que eu fiz funcionar. Tanto a ideia do mate como a ideia do raio-x das damas. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha partida predileta do mês de fevereiro. Teve algumas coisas interessantes, teve um erro muito grosseiro da minha parte, mas teve genialidades, podemos dizer assim, da minha parte também, de fazer aquele tema tático funcionar. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas aprendam uma ideia interessante para enfrentar o sistema London. Então eu aguardo vocês nos próximos vídeos.